Olá, boa tarde a todos. Em nome do Plano Nacional de Leitura 2027, um grande obrigado por podermos estar aqui a falar de livros. Hoje é o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor e encontramos esta forma de celebração singela, mas também de gratidão àqueles que diretamente estão envolvidos com os livros, desde logo alguém que sendo ou tendo uma livraria tem experiência de editora e de professora, alguém que é editor, a Cristina Ovídio, alguém que é e tem um programa de televisão muito importante, um programa de televisão sobre cultura e onde se fala muito de livros e onde temos a oportunidade de ouvir ler, também para nós, que é um gosto. O Diogo Madre Deus, que é editor, fundador da Cavalo de Ferro, e da Elsinore e daquilo que nós costumamos chamar 2020, porque é um conjunto de editoras. O António Vaz Pato, que é um jovem estudante universitário, interessado pela matéria das artes, das letras e das ciências, e o secretário de Estado da Educação, João Costa, que apresento como leitor, para além de ter funções políticas e, portanto, vamos dirigir-nos a si seguramente. Eu própria, Teresa Calçada, que estando agora no Plano Nacional de Leitura, tenho uma vida de professora também. Eu fui professora de filosofia há alguns anos, mas sobretudo tenho dedicado ao papel que as bibliotecas podem desenvolver ou convocar para ser formadoras de leitores. Um grande obrigado. E o discurso é livre, a nossa conversa é livre, porque o tema é livre também. É um livro livre e começava por quem quiser usar da palavra. A Teresa falou e estávamos a falar de livros e do meu percurso, e eu iniciei a minha atividade profissional como professora. E na verdade fui professora de português, de literatura, dei aulas ao secundário, e na verdade tenho muita saudade desse tempo também, em que tinha um contato muito próximo com a juventude, com a outra geração, e também criar uma apetência pelo gosto pela leitura, sendo que tínhamos que cumprir aquele cânone, não é? O currículo, aquelas leituras obrigatórias, etc. E de repente começava a pensar como é que eu poderia chegar às minhas alunas, que eram alunas até relativamente interessadas. Alunas, porque eu dei aulas no Colégio do Ramalhão, na Quinta do Ramalhão, e só dava aulas a alunas, portanto foi uma experiência. Também dei aulas oficial à noite, foi outro tipo de experiência. E na verdade, aquilo que eu achei curioso é que, para além das leituras obrigatórias, eu pensava sempre que as leituras tinham que ter um elemento real. O que é que aquilo tinha a ver com a vida delas? Isto é, se nós estávamos a dar a poesia lírica medieval, que é uma coisa muito distante, não é? De repente pensávamos do passado e nada, parece que as histórias não tinham nada a ver com elas, tudo tinha a ver. Portanto, os sentimentos eram os mesmos, portanto, as mesmas ânsias, a questão do namorado, dos encontros, etc. Portanto, buscar sempre elementos do real. E depois fazíamos muitos debates, e elas escolhiam muitas vezes o livro, muitas vezes eram livros que eu não achava propriamente, enfim, que pertenciam à categoria de literários propriamente, mas era importante os temas, porque é que elas tinham escolhido aqueles temas. E esse debate, elas depois encarnavam os personagens e muitas vezes iam caracterizadas, portanto nós fazíamos ali uma espécie de jogo teatral. Outra coisa, de uma experiência, eu não quero agora tomar muita palavra, de uma experiência fundacional, e eu trouxe isto porque fiz um livro de poesia com elas, que se chama Um Dia Sonhar, o título foi dado por elas. A capa também foi imaginada à volta de recortes que elas, entretanto, me entregavam. E porquê? Porque percebi que era uma idade, nós estamos a falar das idades do 10º ao 12º, portanto vai dos 16 aos 18, sensivelmente, em que havia uma procura muito grande da poesia, dos estados de alma, das suas tensões, das suas ansiedades. E começaram a dar-me poemas para eu ler em casa. Depois percebi que tinham muitos poemas na gaveta. Entretanto, comecei a pedir e a compilar sem saber, e elas não sabiam para que era. Até que organizei este livro com os poemas todos, sem censura, portanto não fiz uma triagem,
Depois pedi desenhos a todas as alunas também do colégio de outras idades, fiz um texto de introdução e fiz uma paginação muito artesanal, com um amigo que tem uma gráfica, portanto tudo muito artesanal, e na verdade foi a maior surpresa terem este livro, que continha a compilação, portanto foi a minha primeira obra editada, portanto mal eu sabia. E é do ano em que eu nasci. Foi no ano em que o António nasceu, 1999, e na verdade mal sabia eu que o meu futuro deditava também entrar na edição, em que me seria vedada a edição de poesia. Portanto, eu tive esta primeira experiência, a única, porque depois a experiência na edição, eu vou passar já a palavra ao Diogo. A experiência de edição, aqui nós tínhamos que cumprir, enfim, outras exigências, que não só o gosto, não é? Porque nós não podíamos editar só aquilo que gostávamos, não é? E aliás, estes poemas, devo dizer que nem todos gosto deles, obviamente, mas que foi muito importante e foi uma experiência para elas muito, enfim, surpreendente. É claro que criámos o gosto, começámos, entretanto, a falar de outros temas, e isto foi muito importante. Passando agora para a edição, que é outra vertente, e a minha experiência é diferente da tua, porque, como Cavalo de Ferro, é uma editora literária que tem um catálogo absolutamente extraordinário, devo dizer. Posto o elogio. Posto o elogio. É verdade, é uma opinião objetiva e imparcial. Nós temos muito gosto em ter nos livros do Plano Nacional de Leitura, escolhido por especialistas desta área, independentes das pessoas que estão no plano, alguns livros que correspondem à sua editora, ou à editora em que trabalha 2020, mas às suas editoras em que é editor, 2020, Elsinor, também temos para os miúdos, a Fábula, é com muito gosto que os temos e portanto, com muito gosto também que temos aqui à fala um editor literário. Porque são duas coisas distintas, leitura e literatura, mas um campo importante do plano é convocar para a literatura literária, no sentido do gosto, do prazer. Sim, eu estava a ouvir falar a Cristina e, de facto, bom, eu não me enquadro bem nesse papel de não editar poesia ou não editar determinados géneros que não têm, talvez, tanto mercado ou tantos leitores, ou os editores acham que não têm tantos leitores. Recordo-me, pronto, já ando há muitos anos a editar livros, mais anos do que aqueles que eu gostaria de confessar, mas pronto, mas já vão alguns, e recordo-me de fazer edições perfeitamente loucas de poesia bilingue em, por exemplo, polaco e português, com tiragens absolutamente que hoje olho para trás e pergunto-me a mim quem era eu para editar aqueles livros, com 2000 tiragens, mas consciente ainda por cima. Não, há uma... o editor trabalha nos bastidores da leitura, não é? Eu, antes de ser editor, considero-me antes mais leitor. Mas um editor, na verdade, supostamente edita aquilo que acha que se vai ler, não é? O acho aqui, que está aqui, é o fator de permeio entre a realidade e a imaginação dessa realidade. E é verdade que os 20 anos de edição pelos quais eu passei, noto muitas diferenças. Há uma evolução muito grande, quer do ponto de vista da edição, quer do ponto de vista da leitura. Acho que se fazem livros muito melhores neste momento. Há um cuidado muito grande, pelo menos na parte que me toca de edição literária, há um cuidado muito grande em termos de objetos, de grafismo, de traduções, etc. E há um esforço muito grande dos editores irem ao encontro dos leitores e de lhes darem muita qualidade naquilo que vão escolher. Isto por um lado, porque é inegável que há um atraso muito histórico muito grande em termos de leitura em Portugal.
há um segmento de leitores que não está muito consolidado em Portugal, que são os grandes leitores, aqueles que leem mais de 10 títulos, ou pelo menos 10 títulos ao ano, todos nós sabemos isto. Eu vejo as estatísticas, por exemplo, do ano passado, dos últimos 10 anos, há uma média de 10 a 12 milhões de livros, unidades vendidas em Portugal. Isto significa um livro, mais ou menos, por ano, por cada português. É muito pouco. E, portanto, é muito importante esta experiência que tu estavas a contar, porque há muitas formas de chegar à leitura. Eu não acredito propriamente numa fórmula única, mas, obviamente, passa sempre por um primeiro incentivo. Esse incentivo ou vem de nós próprios, mais raro, ou então um professor, uma experiência de leitura coletiva, uma família. Sim, não é prioritário, não é isso que determina, não é? Mas influencia, como os astros, não é? E é uma contracorrente, de facto, porque a leitura necessita de concentração, de silêncio, contracorrente nos tempos. Nos tempos, mas passando essa vaga, essa onda, essa vaga, depois, mas há aqui um leitor melhor que eu saberá, passando essa vaga que de facto parece muito grande quando estamos na praia, passa-se essa onda e depois não se quer outra coisa. A imaginação desperta, desde que não seja rígido, não é? Os tais planos estruturados, canónico, obrigatório. Apesar de vez em quando, eu sempre achei que, atenção, abandonar um livro é bom, mas há bons motivos e maus motivos para abandonar um livro. Não é, António? Sim. Não, mas tu falaste aí de uma palavra que é contracorrente. E eu estava a imaginar, eu falo um bocadinho da minha geração, porque sobre aquilo que eu sei falar, não é? Quer dizer, até por conversas que eu tive com alguns livreiros, até fiz uma reportagem o ano passado sobre o setor livreiro, falei com alguns deles, e o que é engraçado é que falamos aqui de um mau hábito que é este em Portugal, de não comprar livros e de não ler, que é um hábito que nós assumimos como generalizado, não é? No seio da população. Mas o que é engraçado é que em conversas que eu tive com pessoas que convivem diariamente com leitores que vão às livrarias comprar livros, eles veem uma espécie de contracorrente, um movimento contracorrente da parte da minha geração. Obviamente que é um tipo de leitores específico, não é? Obviamente, não é toda a minha geração, obviamente, mas vê-se que há um interesse cada vez maior em consumir a literatura que é uma literatura bastante libertária, penso eu, ou seja, uma literatura que é subversiva até, de certa forma, um interesse crescente pelos clássicos. Eu estou a olhar agora, por exemplo, para o Orwell, que está ali na capa. Nas conversas que eu tenho com algumas pessoas da minha geração, há um interesse cada vez maior por este tipo de autores que marcaram uma geração, uma forma de um pensamento político, um pensamento social, e também pelo espírito dos tempos, não é? Pelo zeitgeist que nós estamos a ver neste preciso momento. Mas há uma contracorrente. Eu acho que não é generalizada, mas existe. Há muitas pessoas da minha idade, da minha geração, que frequentam livrarias. Pode ser pode ser só para ver, às vezes, até para tirar ideias, para ver um livro, folhear um livro, ou simplesmente sentarem-se num sofá, num divã, para lerem um pouco. Eu sinto que isso ainda há espaço para esse tipo de interação. E portanto, eu não sou totalmente pessimista nesse aspecto. Teve essa experiência na escola, desculpe perguntar, Sim. mas teve essa experiência que tem na livraria e isso na escola? Mais ou menos. Talvez não tanto. Foi uma coisa que foi uma coisa que eu aprendi também a fazer de uma forma autodidata. Também, obviamente, a influência da minha mãe é importante, obviamente, nesse aspecto. Sempre vivi num ambiente sempre que proporcionou a leitura, não nego isso. Sou um privilegiado, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Sempre convivi com livros em casa. Nunca tive falta de opções, ou seja,
tinha sempre algum livro para ler. Muitas vezes desistia, lia vários livros ao mesmo tempo, desistia de uns, começava outros. Tenho também sempre este modo de ler muito frenético, ou seja, sempre alternar livros. Este não me interessa, vou desistir, eu não tenho problemas nenhum em desistir de livros. Não sou daqueles que vai até ao fim, que é teimoso, ok, não estou a gostar, mas vou até ao fim, mas na escola não tive muito esse input, esse estímulo. E obviamente que é uma desilusão enorme para mim. Mas assim, a culpa, depois nós pensamos de quem é que é a responsabilidade? É dos professores? É nossa a responsabilidade? Eu não sei. Mas a verdade é que faltou talvez criatividade na abordagem. Às vezes falta criatividade da parte dos professores para estimular o interesse. É como a minha mãe estava a dizer há bocado. Há uma forma de abordar as coisas que é tentar que a leitura seja o mais próxima da pessoa, neste caso do jovem, não é? Para ele não achar que é distante, é uma coisa distante, é uma coisa que não me diz respeito. Não é verdade. Nós podemos encontrar, por exemplo, minha mãe estava a dizer literatura galaica ou portuguesa, por exemplo, Martim Kodax e essas coisas. Nós pensamos que é uma coisa... Ondas do Mar de Vigo. Ondas do Mar de Vigo, exatamente. Mas são coisas que nos dizem respeito também. São sentimentos que são transversais à humanidade. Bocage, sobre a liberdade, por exemplo. Sim, exatamente. Tantos temas que... Sim, tantas épocas, não é? E falta essa aqui ao nosso secretário de Estado, não pode ser só o leitor a ser interpelado, mas estas considerações sobre o papel da escola também me diz respeito a mim, mas o papel da escola e a forma como a escola pode ter um papel, sendo que não podemos esquecer, como pano de fundo, que nós somos uma sociedade muito desigual. E que essa desigualdade social, o António dizia, sou um privilegiado. Claro que há privilegiados que não leem, mas claro que têm o privilégio. Exato. E isso muda tudo, não entramos iguais no primeiro dia que entramos na escola, não temos o mesmo vocabulário, não temos a mesma circunstância. E uma parte da circunstância é não termos hábitos leitores na nossa família, por razões que todos sabemos, e temos tido dificuldade em vencer isto. Sim. Será porque também nós, professores, fazemos parte Não, há dessa aqui circunstância desigual? problemas difíceis, nunca têm soluções simples, não é? E por isso temos de investir em muitas frentes. E eu acho com avanço e recuos, pelo menos tem havido políticas consistentes ao longo destas décadas em torno da promoção da leitura. Agora, eu estava a ouvir-vos e estava a gostar de vos ouvir, por isso é que estava aqui caladinho. Eu gosto sempre de, quando estamos a falar de livros, e em particular deste dia, e o Plano Nacional de Leitura teve esta ideia fantástica do Manifesta-te pela Leitura. Infelizmente este ano não vamos conseguir sair à rua com os nossos cartazes, não é? Mas lá voltaremos. Há 2 anos e foi um gosto. Eu também estive. Tu também. E esta ideia do manifesto é muito boa, é muito forte, é muito poderosa, porque de facto é daquelas causas pelas quais vale a pena lutar e gritar. Leiam, vamos ler em conjunto, vamos ler em todos os lugares, vamos ler quando nos apetecer e vamos ler o que nos apetecer. E gosto também muito que este dia, há de ter sido um acaso, que o dia 23 de Abril seja 2 dias antes do 25 de Abril. Porque há aqui uma dimensão, esta dimensão das desigualdades e esta dimensão do livro, e em particular da literatura, como fator de libertação, é absolutamente fundamental. Se eu estiver confinado, a palavra está na moda, a leituras que o outro acha que são boas para eu ler, não tiver a liberdade de olhar assim para uma montra como esta que temos à frente e, se calhar, se agora nos levantássemos os 5, íamos todos a livros diferentes. E ainda bem. E ainda bem. Se não tivéssemos esta liberdade, éramos mais pobres, certamente. E, além disso, eu vou-me focar aqui um bocadinho na literatura, não sendo todo especialista, porque eu pertenço à classe dos linguistas, que são aqueles que, às vezes, até historicamente já tiveram alguns atritos com pessoas da área da literatura. A meu ver, todos os atritos foram um bocadinho absurdos, mas geralmente é assim.
Ah, este fator libertador é, por exemplo, neste momento que vivemos, eu, desculpe lá falar como leitor, Teresa, mas eu como leitor sei que eu fujo do universo pandémico quando mergulho num livro, porque transporto-me para outros lugares, para outras pessoas, para a vida de personagens, para outros ambientes, e sobretudo há um fator de esperança que a literatura transmite, que é: nós não estamos condenados a viver no que não queremos, ou seja, há outras realidades possíveis, há outras histórias, há outras formas de construir. E isto tem, a outra coisa que eu gosto de dizer quando falamos de livros é começar por dizer que eu não gosto de futebol. Não gosto, sou aquela pessoa a quem já explicaram 1000 vezes o que é um fora de jogo, mas depois não consegue ver o que é um fora de jogo. Que falta de competência. Completamente incompetente. E muitas vezes fala-se, e bem, da importância do gosto da leitura, seja na escola, por exemplo. Eu formo leitores quando tenho pessoas que sabem ler, ou seja, não podemos descurar isto. E saber ler é chegar à compreensão do texto, não é aquele ler de descodificar e mais nada. Que leem muito, que leem depressa, não é o ler depressa para despachar o livro, é o ter velocidade de leitura, não andar a tropeçar nas palavras, ter fluência na leitura, e que gostam de ler. Porque este é um fator promotor de leitura, é ali um círculo, que é: quanto mais gosto de ler, mais leio, quanto mais leio, mais gosto de ler. E nós podíamos dizer assim, alguém se virava para mim e dizia: mas tu não gostas de futebol, porque é que andas a promover o gosto pela leitura? O Ministério da Educação, apesar de ter lá dentro a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, não tem um plano nacional que promova o gosto pelo futebol, mas tem um plano nacional que promove o gosto pela leitura. Tem o programa de desporto escolar para a prática desportiva, isso é outra coisa, não é? Agora aqui estamos a falar de gosto, estamos a falar de emoções. E porquê é que isto é importante? E porquê é que isto parece meio esquisito, mas não é? Porque volto à questão da liberdade. Porque se eu entendo e se eu sei que a literatura e a leitura são fatores de promoção da liberdade, que é o que nos faz seres humanos, então isto não é apenas um gosto individual. A liberdade é um direito que, quando não é promovido, está a ser negado. E isto parece-me absolutamente fundamental para nós percebermos que há coisas que não estão bem à minha disposição. Ou seja, eu não posso dizer, não posso porque não consigo, não posso dizer, eu não gosto muito de respirar. E tapo o nariz e a boca. Vai correr mal. Portanto, quando eu tenho também um desgosto pela leitura, digamos assim, estou a sufocar-me, a asfixiar-me num universo que é um universo que é impeditivo da minha liberdade. E agora, voltando aqui à questão da escola, que foi aquela pela qual fui interpelado. Nós temos, e a Teresa, eu acho que aqui não é... Nós não vamos encontrar culpas. A culpa deste ler ou não ler é do professor, é do pai, é do não sei o quê. Mas há algo que sabemos. Há uma função, a meu ver, e a nossa política educativa tem estado muito virada para aí, há uma função da escola primordial, que é constituir-se como elevador social. E todos os preditores que temos na área da leitura, os mais fortes, o que é que nos dizem? Quem são os leitores? São os que crescem rodeados de livros, são filhos de leitores, são os que vivem em ambientes em que se fala de livros. Este, aliás, é um preditor, e vimos isso até agora no estudo que o PNL fez com o ISCTE, é um dos principais preditores, nem é estarem a ler, é falar-se de livros, o que é que se anda a ler. Fazer parte da nossa vida. Exatamente. Cotidiana. E este é o papel que a escola também tem de ter, ser um ambiente, porque há alguns que não têm nem livros em casa, nem vão passar a ter de um dia para o outro, não têm pais leitores e os pais não vão começar a ler de um dia para o outro, embora tenhamos também aqui uma ação com a literacia de adultos em conjunto aqui com o programa Qualifica. E, portanto, ter bibliotecas nas escolas, ter bibliotecas municipais, ter sessões nas escolas em que se fala de livros,
em que o escritor vai à escola, em que os editores vão às escolas mostrar o que é o seu universo. Clubes de leitura é proporcionar, através da escola, este ambiente que não existe. E muitas vezes centra-se o gostar de ler ou não gostar de ler apenas na aula de literatura, não é? Quando deve ser transversal a todas as disciplinas. Deve ser um ambiente que está na escola. Ou seja, se a escola é um espaço de conhecimento, tem que ser um espaço onde há Cultura. ciência, onde há arte, onde há cultura. E a ligação entre as ciências e as humanidades. Exatamente, Que é muito exatamente. importante. Exatamente. Eu relembro sempre que aquilo que todos nós sabemos, não é? Ainda no outro dia dizia isso, num evento ali em Cascais, dizia o princípio do pensamento, um dos principais pilares do pensamento moderno e do pensamento científico é um poema, é o de Rerum Natura, que foi descoberto por um homem que dedicava a vida a procurar manuscritos antigos só porque sim. Não é? Portanto, isto mostra bem, eu acho que na gênese disto mudança, está não é? a inseparabilidade Sim, entre culturas. exatamente. E, portanto, eu acho, como tem sido, aliás, a panagem do plano, desde a sua criação, isto que se passa na escola é uma responsabilidade de todos. Nem é só do professor. Claramente, não é do leitor que não lê, mas é dos leitores que leem, dos alunos que leem, contagiarem os outros. Mas, João, eu pergunto-lhe, porque eu acho que há um problema de educação que é fundacional, e isto é histórico, não é? Parece que, e recentemente, por acaso, até li um artigo do Miguel Esteves Cardoso, bastante interessante, em que ele culpabilizava, e há aqui uma culpa. Há uma culpa dada à educação e às nossas elites. As elites parece que nunca se interessaram por isso. Isto é, nós estamos a viver com uma população que ainda há pouco tempo era analfabeta, havia 70% de uma porcentagem elevadíssima de analfabetos, e há aqui um grande problema de iliteracia e de gosto, de falta de hábito. E ele atribuiu isso mesmo precisamente ao problema da educação. Porque se eu leio, logo penso, e há um pensamento crítico, se calhar não interessa a determinadas elites que as pessoas pensem demais, pergunto eu, João. Não, isso é absolutamente evidente, quer dizer, todos os sistemas totalitários tiveram sempre listas de livros proibidos. Nas democracias. O índex, não é? Exatamente, os índices todos, ou uma. Exatamente, não é? Porquê? Porque a literatura, volta à questão da liberdade. A literatura são instrumentos de liberdade, são instrumentos de desdoutrinação, digamos assim. E de facto, e um trabalho em que a Teresa colaborou, quando criámos o perfil dos alunos à ser de escolaridade obrigatória, introduzimos lá estas dimensões, o pensamento crítico, o pensamento criativo, de que o António já falava, de atitudes, de uma série de dimensões que são exatamente isso, não tenham medo de ler. Ler só faz mal a quem tem medo da liberdade. Porquê? E nós vemos quem tem isso. medo de pensar. E tem medo de pensar. Ou que tem outros objetivos. Nós vemos isso agora, falávamos. É verdade, nós vivemos um tempo de hiperestimulação. Ou seja, temos ecrãs, temos isto, temos aquilo, temos aquilo outro. Mas há um momento que é o momento da profundidade, que não é compatível com as técnicas bastante eficazes, por exemplo, das informações falsas de redes sociais, em que só se lê o título e depois partilha-se. E nem se vai para além do título, nem se avalia. Preguiçoso, rápido. Eu penso que nós, quer dizer, não há uma maldade necessariamente pensada como tal. Agora, há um conjunto de modos de viver que levam a isso. O facto de termos realmente, até muito tarde, um analfabetismo que estava colado à nossa realidade social e a dificuldade que isso leva a ser combatido. É preciso uma geração, outra geração. Quer dizer, uma coisa é ter lido toda a gente a Bíblia há 120 ou 150 anos, outra coisa é ainda não a termos lido. Isso é engraçado, porque isso lembra-me só um pormenor interessante, porque há uma diferença enorme, por exemplo, entre nós e a Irlanda. Eu li isto num artigo da Bárbara Reis, que é interessantíssimo. E a referir a questão da tradução da Bíblia, não é? Entre as duas Irlandas, do Norte e do Sul. Exatamente. Não, mas o facto de na Irlanda Católica existir um subterrâneo, não é? De livros traduzidos para o inglês, de Bíblias, traduzidas para o inglês, para católicos, não é?
E o facto dos irlandeses terem já esta bagagem no início do século XIX, não é? E nós, que ficámos com Bíblias em latim até, se calhar, meados do século XX. Isto provoca um atraso enorme. Mas é isso mesmo. Porque a religião era o primeiro contacto com a contacto cultura. de socialização, Sim, uma exatamente. socialização muito forte. Aliás, vê-se que há uma linha do Mediterrâneo para cima, não é? Exato. Desde o século XVIII, em que há taxas de leitura de 80% a 90% nos países nórdicos, e não era exatamente, Sim, não é no sul. não era porque eram mais ricos do que os países do Sul, pelo contrário, os países do Sul, alguns eram igualmente ricos, e nós já fomos muito ricos, não é? E nem por isso lemos mais nessa altura. E tem a ver exatamente com o facto da religião protestante estimular a leitura em casa da palavra E as mães cristã, serem não as é? transmissoras. Da palavra dita. E pelo contrário, houve sempre, pegando outra vez nas elites, que eu acho isso muito interessante, porque de facto o acesso ao livro e à leitura era, na religião católica, não é? É confinado a uma classe. Lá está a palavra confinado outra vez. E essa classe comunicava numa linguagem arcana, não é? Um latim que um povo sussurrava, bichanava os sons, mas não percebia o que é que dizia. Há um papel que a escola tem que é também... Isso é interessante. Vamos olhar agora para as elites todas, também para as elites dos leitores. E a escola, o Plano Nacional de Leitura, as bibliotecas escolares, mesmo algum trabalho feito no ensino da literatura e do português, tem também esta função, que é deselitizar o livro, desacralizar o livro. E isto implica também entendermos que para eu me tornar leitor, tenho que ler coisas que não são o maior clássico da literatura. Eu tornei-me viciado em leitura, como muitos da minha geração, com os 7, com os 5, com isto, com aquilo. E depois, policiais, eu sempre que encontro um adulto não leitor, aqueles em que tive eficácia para os tornar leitores foi com policiais. Mas curiosamente, por exemplo, eu adoro policiais também. Falar da descoberta do Rexstout, de grandes leitores a falarem de repente de policiais que são absolutamente extraordinários e que nós de repente acabamos por pô-los num lugar. Eu não. Não é um lugar. Eu acho que tenho 50% de policiais. E na literatura internacional é o mesmo que a banda desenhada, ou hoje as novelas gráficas, ou um tipo de literatura que vai responder àquela questão que você pôs do real por outras formas, incluindo formatos que não são em papel. Portanto, há realmente uma mudança com os defeitos e as virtudes, porque possivelmente a questão da desinformação, a questão da forma mais ligeira como se lê, da desatenção, tudo isso, da imagem, do poder, da imagem, dos algoritmos que controlam o gosto. Portanto, as questões da liberdade e da ausência de capacidade de escolha está hoje altamente especializada na nossa sociedade. Só, portanto, utilizando a leitura como um fator de autonomia transversal, no fundo, a consciência de que numa sociedade do conhecimento, ou tu sabes ou não sabes, ou tu és capaz de ter um instrumento que te permite conhecer, sejam as ciências, as letras, as artes, e esse instrumento é que te liberta, e como é que... Portanto, isso é, digamos assim, o pano de fundo que a educação deve ter. E entender que nós vamos sendo leitores diferentes ao longo da vida. Claro que eu estou numa fase da vida em que devoro poesia, mas sou um leitor tardio de poesia. E acho que a escola, por acaso, não foi a escola, foi uma professora em particular que matou a poesia na minha vida. Mas também tive outra que me fez... Pois, mas isso também são e também são fases, são onde é que nós estamos, não é? Nós não somos leitores, ponto. Somos leitores muito diferentes. Vezes, ao longo da minha vida, tenho sido confrontada com essa pergunta. Que livro indicava a um leitor? E, invariavelmente, me vejo obrigada a dizer que não existe um livro. Existem leitores.
E a minha habilidade, ou a minha capacidade empática ou de comunicar tem que ser perceber o leitor para poder dar ou tirar livros. Porque com um livro se faz, com um livro se tira a capacidade de ser leitor. E a escola realmente precisa de ter essa variedade, porque sabe que tem miúdos de circunstâncias muito diferentes, em que se calhar é mesmo um livro sobre futebol que o vai fazer leitor. Quer dizer, não é... Por exemplo, no nosso caso, pelo menos na minha escola, não houve essa introdução à banda desenhada, por exemplo. Nós não nos entusiasmavam, ou seja, ninguém vos não entusiasmou. havia esse entusiasmo por outros formatos, Pois, ou seja, porque não incutimos realmente, António, é preciso É para como se ter... pudéssemos obedecer a um cano, não é? Não, porque tem a ver Olha. com a nossa própria cultura, porque nós não podemos negar que aquele fenómeno de que o Diogo falava, bem, todos falámos de como é que a Europa se foi relacionando com os livros e o papel das línguas e tudo isso, também atinge os professores que nós somos. Nós temos poucas gerações de letrados. Temos muito poucos, somos muito pouco letrados. Estamos a conquistar agora 12 anos de escolaridade. Tenderemos a uma outra dito ensino superior que já se profissionalizou e que precisa de uma grande volta, mas as universidades não são todas iguais, ou o ensino superior não é todo igual. Temos opções diversas na própria escolaridade obrigatória. Desculpa interromper. Também é preciso perceber que o papel da escola, estava a lembrar disto a propósito dos cânones, dos não cânones, eu não me sei pronunciar sobre isso, como dizia, não sou especialista, mas sei entender uma coisa, que é, há o ensino da literatura, que pode ser um fator para gostar de ler, e há um ensino da literatura que também faz parte dos sistemas educativos, que é dar-nos um bocado a história da literatura, de tendências, de correntes, um bocadinho aquele chamado património partilhado, de referências, etc. E isso é uma coisa. O que não podemos é transportar isso para outras dimensões. Vou dar um exemplo muito concreto de que eu e a Teresa gostamos particularmente. Os programas, neste momento, as aprendizagens essenciais da área de português, têm, desde os primeiros anos, uma figura que é o contrato de leitura. O contrato de leitura é isto, é deixar, o que contratualizamos é, vais ler. E eu até posso apresentar assim 20 mil opções para os alunos lerem com qualidade, não é? Mas é um momento da liberdade, diria assim, liberdade condicionada, não é? Que é, eu vou contratualizar contigo que vais ler, mas tu vais ler o que entenderes e vais falar desse livro e mostrar esse livro. Por vezes há uma prática que enviesa isto, que é dizer aqui, estão aqui 2 livros que eu li, uns escolhem um, outros escolhem outro, não é? E se der o caso naquela turma, o perfil de leitor ou de leitor potencial que está ali, nem for com o cânon, nem for com aqueles 2, se calhar isto falha, não é? E aqui isto são tudo instrumentos para aprimorar, não é? É preciso uma flexibilidade que às vezes a circunstância da escola não tem, mas se calhar nunca pode ter, porque se nós formos aos iniciadores, ao Platão, Aristóteles, percebemos essa contradição com o ensino. Mas a possibilidade de contactar com o livro, quer dizer, dele estar omnipresente na vida da sala de aula, de um professor, ou um funcionário, ou um pai, poder usar o livro no seu dia-a-dia, é um problema de atitude, é um problema de perceber que há um bem essencial que não pode não fazer parte da escola. E muitas vezes é mais uma atitude, porque depois os nossos alunos, como nós, chegamos lá. O que tu não lhe podes é fechar essa porta e, de facto, não ter alguns preconceitos sem prejuízo de dever assumir-se como curador e orientador. Eu vou-vos só dar aqui um exemplo seguinte. Nós temos agora a correr um concurso literário para alunos do ensino superior.
E tivemos a pensar o formato, a pensar, e a alturas tantas criámos um pacote, fui eu e a Júlia que fizemos isso, assim, à noite, íamos tentando uma espécie de um pacote de 100 livros, porque tínhamos que arranjar um júri e depois era preciso que as pessoas lessem os livros. 100 livros, que uns são mais, outros são menos, mas todos, enfim, são considerados bons livros entre comas. Uns para leitores menores, outros para leitores maiores, uns gordos, outros magros, and so on. E uma das apreciações mais repetida dos alunos que têm concorrido, e nós fizemos isto a pensar que podíamos ter 20 concorrentes, e neste momento temos mais de 250, foi dizer que bom darem-nos esta lista de livros tão variada, tão diferente, com BDs, com isto, com aquilo, tudo, enfim, livros que não nos envergonham de nomear, e porque já agora é também um passo seguinte, porque a leitura também tem que ir crescendo em dificuldade, em polaridade, em temática, e às vezes a escola, e vou dizer outra coisa, e os média não nos ajudam a fazer isso. Porque os média são uma parte importante da socialização hoje, importantíssima, e não é por acaso que os influenciadores de livros, nós em Portugal não temos muitos assim, porque isto está ligado aos hábitos leitores ou aos não hábitos leitores, mas noutros países existem imensos influenciadores que vão por via dos clássicos. Por exemplo, há uma miúda espanhola que é capaz de falar sobre 20 ou 30 clássicos, 50 por cá, extraordinariamente. É uma miúda como o António, fantástico. E esse tipo de utilização de outras referências é muito importante na escola. Olha, eu vi um influenciador que, vocês esperem um bocadinho que eu tenho mesmo que acabar este capítulo, porque ela não pode começar. Mas o melhor influenciador até é o nosso amigo, é o nosso parceiro. Porque o passa-palavra, não é? Há muitas vezes a falta de pressão social. Há uma coisa que eu notei nos meus tempos de escola, é a falta de paixão pelos livros. Isto é, os professores não passavam essa paixão. Se eu estiver apaixonada por uma coisa, eu consigo passar essa mensagem, porque é natural, eu não estou a fabricar qualquer coisa. E, portanto, é tão natural. Não, eu acho... E muitas vezes não há essa paixão, porque os professores também estão muito cheios de burocracia, de muitos outros trabalhos, que não permitem muitas vezes libertariamente. Eu não estou a desculpar, porque o professor criativo é um professor criativo, imaginativo, e deve ser estimulado. Mas para além da pressão social, da falta de pressão social, que muitas vezes, não sei se tu sentes isso, António, o facto de, nas conversas, por exemplo, entre... Se o livro está presente ou ausente, não é? Se o livro está presente ou ausente. Mas eu diria, Cristina, que se nós temos... Eu sou um otimista, porque acho que tem que ser otimista para trabalhar a educação, senão não vale a pena. Mas quando, há bocado a Cristina referia-se, tínhamos em 74 26% de analfabetos no país. 40? Não, mas assim, bem documentados, depois há os funcionais e etc. Não é? Mas dos censos dessa altura, calham-nos 26% de analfabetos. E nós temos uma quase erradicação do analfabetismo. Temos mais leitores. Mais fator, num espectro maior. Um fator diferenciador é o facto de haver escola, não é? E se há muitos que podem ter tido más experiências na escola, há muitos mais, eu acredito, que conseguem atribuir, às vezes até a um professor específico, o despertar para a leitura. Sim. Em termos de pressão social, deixa-me dizer também, em termos de pressão social sobre os mais jovens, depois o António poderá contrariar isto. Eu lembro de alguns de nós que éramos leitores em pequeninos, crescidos nos anos 70 e 80, que éramos vistos como seres um bocado estranhos. Estás a ler? Estás a ler? Agora imagina hoje. Não, mas eu acho que isso diminuiu. Ou seja, é uma atividade... A partir de uma certa idade. Pois, certo. É por isso que é importante ser leitor, aprender. Sim. Porque se aprender a ser leitor, pode fazer parte desse Porque clube. eu senti uma... Isso é bonito. Eu senti uma evolução de maturidade no que toca a esse tipo de pressão social, vamos chamar assim. Obviamente que numa idade, segundo ciclo, terceiro ciclo, um bocadinho,
há muito essa questão do que ele é um cromo, não é? Ele lê muito, geralmente são miúdos que leem muita banda desenhada, o que é fantástico. E depois podemos falar, se tivermos tempo, da relação da banda desenhada com a própria, não vou dizer o desenvolvimento da inteligência, mas também do pensamento crítico, que é super importante, e do humor e da criatividade, que é uma coisa que as pessoas não pensam, mas o facto de uma pessoa ler banda desenhada durante a infância é um estímulo brutal em termos de criatividade. Uma pessoa cria novos mundos, consegue. Para o mundo é fantástico, pelo menos para mim foi. Mas a partir de uma certa altura, ler deixa de ser uma coisa que é para o cromo, para o nerd, e passa a ser uma coisa de, ok, ele está a ler, ele é capaz de ter uma vantagem em certos aspectos em relação a mim. Ou seja, eu vi muito essa. Há uma espécie de pressão social nesse aspecto, certo. Mas é uma pressão social positiva, sim, que surge do diálogo, da discussão. Olha, tu ler isto, e uma pessoa diz já sem pudor, sem medo nenhum, eu estou a ler isto, e as pessoas não julgam negativamente a leitura. Começam a pensar, sim, de facto, tu estás a ler isso. Porque não experimentar? Eu se calhar vou experimentar. E é importante nós, e o plano tem feito isso, ouvir os não leitores. Ou seja, porquê é que não lês? E ir para além do não gosto, porque senão estamos no plano do futebol. E tentar perceber, porque alguns dizem, porque é chato, porque não me consigo concentrar, ou porque é isto, ou porque o livro é grande, e há respostas para isto, não é? Olha, lê este, experimenta este. Sim, essa é uma resposta, sim. Há um papel muito, quer dizer, acho que há um exagero no papel que a escola deve ter, e passa-se porque, como a sociedade, ela própria não está imbuída desta cultura, não se fala de livros, não. A referência a um livro é algo que às vezes é forçado, não é? E não é uma coisa natural, não se discute nos cafés, nas conversas entre amigos, etc. E então todos nós pomos na escola e nos professores o ónus de não só têm que explicar aquilo que devem explicar para instruir o aluno, mas têm que convencê-lo dessa explicação, convencê-lo desse programa, etc. Já não é o aluno que procura a escola, é a escola que tem que agarrá-lo a... Bom, e é uma sociedade que está um pouco perdida na sua missão. E põe todas as fichas do jogo naquela. Imagina que há pessoas com muita criatividade, mas há pessoas que também podem ter a opção de não ter essa criatividade. E é maravilhoso quando há uma ignição, porque trata-se de ignição, porque de facto um leitor tem uma compreensão diferente do mundo, e é uma compreensão que as redes sociais não dão, porque as redes sociais são um espelho, são muito fechadas, ele fecha-se no mundo, exato, e mesmo um romance que pode ser considerado como evasão e não como algo de concentração, às vezes, não às vezes, diz sempre muito mais sobre nós do que nós estamos à espera, e dá-nos uma chave do real, e através do exemplo de outro conseguimos perceber-nos a nós melhor, e conseguimos perceber-nos não só a nós como aos outros, e isso dá-nos uma vantagem gigantesca, como o António estava a dizer. Mas é preciso lá chegar, e esse chegar lá obviamente implica esforço, e portanto eu sou um bocadinho avesso quando se passa a mensagem que não há esforço envolvido. Há esforço, e há desistências, e há... Eu acho que o que está... Há sempre esforço, e o esforço tem que partir de nós. Obviamente que quanto mais cedo chegamos à leitura, mais cedo a conquistamos. Mas é uma conquista que fazemos, porque é um hábito, porque roubas... Nós não temos 24 horas num dia e 10 ou 8 dormimos. Sim. E nós temos que olhar para o livro e dizer que não, é isto que eu quero fazer. E obviamente é um esforço que temos que fazer, porque esse esforço nós temos que perceber nós próprios que há uma compensação desse esforço. Mas não é o professor X que me vai dizer isso. Eu tenho que percebê-lo. Mas a ignição é importante. Atenção. Isso, Diogo, eu voltava um bocadinho ao início, que é mais do que estar a falar do professor A ou B, o que nós temos tentado fazer ao longo de várias décadas já é
criar ambiente de leitura na escola. Claro, sim. Um ambiente onde se respirem livros também. Onde a biblioteca não seja, como era no meu tempo de escola, uma coisa fechada, com os livros fechados atrás, nos armários, ainda por cima com rede, que a gente nem conseguia ler as lombadas, e criar estes ambientes. E até, embora nós estejamos no dia do livro, retirar o dia do livro, não é para nos deixarmos manifestar pela leitura, mas há uma preocupação muito antiga que eu tenho, que é quando o dia do livro é o dia do livro, e os outros 364 dias já não são dia do livro. Eu acho que este é um ponto, este é um dia bom para celebrarmos. Estamos a fazer festa, estamos a manifestar-nos e a festejarmos. E estamos a festejar, mas é apenas um dia de festa, ou seja, depois não está interrompido no resto do ano, ou não renasce só na Semana da Leitura. Pois, mas isso implica também uma renovação das bibliotecas, compras institucionais, quer dizer, é preciso que haja... É preciso criar o espaço. É preciso criar o ambiente. A atmosfera. Eu sei que eu tenho na biblioteca, porventura, sem comprar novidade nenhuma, do melhor do mundo. Mas eu sei que para criar esse ambiente eu tenho que ter também o mundo do dia-a-dia, a novidade, aquilo que o outro leu, aquilo que tu estás a dizer, que Aquilo tu que o tens Diogo mais estava a dizer dos recursos. cafés, a conversa de café, das tertúlias, que Não estamos a pode ser perder um só pouco esse hábito. com o que já está. Nós temos poucas compras institucionais. Não há um movimento dos editores que também se preocupem com a capacitação das escolas através dos seus fundos, através de variedades de oferta. Porventura, os supermercados fazem hoje mais campanhas que os editores que não estão nos supermercados, sem prejuízo de eu saber a violência que representa para muitos editores os supermercados. Mas eles são de facto uma fonte de divulgação, portanto há aqui muitas variáveis e nós só conseguimos... Os livros até podem estar a vender em mercearias, não é? Sim, desde que vendam nas livrarias e não seja ao E também contrário, nas como livrarias. nos aconteceu aqui há uns meses atrás, em que podíamos comprar em alguns sítios menos. Mas isso também é uma questão importante, porque eu vou voltando aqui também ao lado das livrarias e das livrarias independentes, e claro que aqui vou chamar a brasa a minha sardinha, mas também a outras sardinhas, porque uma coisa que se verificou nesta altura da pandemia é que o livro não foi encarado como bem essencial. Eu lembro-me de um cartaz, um outdoor, no Mindelo, em São Vicente, em Cabo Verde, gigante, em que dizia cultura básica necessidade. Isto nunca mais me esqueci na vida. Uma cultura básica necessidade. E nós não temos isso também, muitas vezes, na cabeça daqueles que nos governam. Porque, na verdade, o que aconteceu nesta altura da pandemia, que as livrarias fecharam, houve, de facto, uma desvalorização do livro muito grande, aliás, o que se refletiu também nas leituras, porque, comparativamente com outros países, Portugal foi um país em que, de facto, houve o abandono das leituras na altura da pandemia. Isso é importante que se diga, porque até mesmo que as pessoas não se dirijam às livrarias, é bom passar a mensagem que é um bem essencial. E essa mensagem não pode passar. Houve livrarias que fizeram imenso esforço. A Reli, por exemplo, houve uma associação de livrarias independentes que se juntaram, um esforço enorme de editores, das vendas online, houve um esforço enorme. Fez um esforço imenso. E todos os dias fazer promoções. Mas nós temos falha. É uma editora que tem essa capacidade, tem esse peso, não é? Obviamente que editoras mais pequenas podem sofrer algumas dificuldades, não é? E é um mercado, como o Diogo sabe, que emprega muita gente, que implica muita gente. Nós falamos dos editores, mas também há toda a gente que trabalha à volta do livro. Claro, sim. Temos os tradutores, temos os revisores, temos os designers, temos muita gente, e o Diogo sabe isto muito bem, que é um mercado que emprega muita gente e, portanto, que é muito importante, é um setor muito importante e na verdade, isso foi desvalorizado. E nós assistimos a muitas queixas, a muitas lamentações, mas agora temos que saltar esse muro das lamentações para pensarmos o que é que vamos fazer com isto. Isto é uma aprendizagem, temos que aprender, não é? Portanto, e existimos nos mesmos erros. Manter uma atmosfera diversa de editores. Oferta. Uma editora tem uma personalidade, tem uma individualidade. Eu estou a entrar aqui um bocadinho no vosso campo, mas a verdade é que o catálogo espelha muito aquilo que é a seleção do editor, as suas escolhas.
tem uma personalidade própria, não é? E é importantíssimo. A variedade. Ou seja, exato, ter uma heterogeneidade de formas, exato, de escolhas, de seleções. Quando nós concentramos todas as fichas em 3 ou 4 editoras, nós perdemos imenso. E é por isso que é importantíssimo elas unirem-se, obviamente, as livrarias, as editoras, as mais pequenas, porque cada uma é um universo, é um microcosmos. E não queremos perder isso de todo mesmo. Portanto, vocês não se referem muito aos média, mas eu acho que em Portugal uma coisa importante para não fazer leitores, vamos dizer, e estamos quase a ter que fechar esta nossa infinita conversa, o infinito num junco. Belíssimo livro. Neste nosso país, neste nosso mundo, os médias são muito pouco criativos ou capazes de fazer frente ao que não vende, ao que não dá espectadores. Eu, na minha, enfim, experiência com livros, bibliotecas, leitores e etc., parecidos, afins, nunca consigo bem uma relação com os média que façam parte deste fazer leitores, não tanto de ler isto ou aquilo, mas de valorizar socialmente o livro, que é o primeiro grande momento. Valorizar isso, valorizar como valorizam alguns desportos ou como valorizam algumas atividades, não. Parece que empurram para o mundo dos excêntricos. E, neste caso, como o Secretário de Estado dizia, quer dizer, a leitura não pode ser como instrumento para excêntricos. Depois nós podemos ser excêntricos leitores. Quer dizer, e os médias não ajudam. Eu tenho essa mágoa, não sei. Eu diria o seguinte a esse propósito. A leitura é uma coisa boa. E nós estamos, às vezes, em fases da comunicação social em que o que é bom não faz notícia. Não é? Só o que faz sangrar. Acho que faz sangrar. E nós temos, de facto, deixem-me aqui agora ser eu a puxar a brasa à sardinha das escolas, nós temos práticas muito, muito interessantes também de promoção da leitura em contexto escolar, mas mesmo coisas muito boas, de grande nível, que não fazem notícia. E não é, às vezes, por nós não estarmos lá, não fazermos nota de imprensa, nada. Simplesmente não tem sangue, não é? Portanto, às vezes dá vontade de dizer caiu uma estante de livros da biblioteca em cima da cabeça de um professor. E já lá estava toda a gente e afinal o que tínhamos era uma excelente sessão de mediação. São partidos em 2 ou em 3, como os livros é do difícil, infelizmente, é difícil mobilizar a comunicação social para estas coisas boas que se fazem. Notícia, mas os programas, os concursos, sim, mas isso vai... Por não pensar, por exemplo, de uma campanha a nível nacional em que os livros a poesia está na rua, os livros estão na rua, desde os autocarros, mas no sentido não de divulgar um autor só, que as editoras com mais pressão do mercado, as capitalistas conseguem fazer, mas uma coisa que tivesse a ver com o desígnio nacional da leitura. Eu lembro-me agora, isto é um caso, isto é um caso entre muitos casos, mas fui ver agora este filme, o Nomadland, e a Frances McDormand faz de facto um papel extraordinário. Não conto muito que eu vou no sábado, não conto muito que eu vou no sábado. Não vou contar. Mas quer dizer, este é um exemplo entre muitos exemplos. Nesse filme há 2 passagens literárias. Eu não vou dizer quais. Tá bem? Não vou ser spoiler. Okay. Mas há 2 passagens literárias. E portanto, no meio daquilo, nós ficamos. Espera. Qualquer coisa, qualquer pessoa que esteja a ver aquilo. Porquê é que isso não acontece no dia a dia? Portanto, nos acontecimentos, nos filmes, nas séries portuguesas, em qualquer coisa, a passagem de qualquer coisa. Olha este verso, olha esta leitura. Os morangos com açúcar tinham uma biblioteca. Tinham. Quer dizer, sim, mas não chega. Claro. Porque o facto, por exemplo, esta peça do Tiago Rodrigues, que é tão importante, o By Heart, portanto, nós conseguimos memorizar a importância de saber de cor, por exemplo, não é?
Isto é muito importante. O George Steiner, por exemplo, dizia que o pai dele o obrigava a ler e a fazer resumos. Em Nós várias pensamos, línguas. em várias línguas. E, portanto, aquilo que era sentido como obrigação, olha, tornou-o no Passou, homem que ele sim. é, não é? Portanto, O Diogo já Podia- alertou aqui para o facilitismo. Sim, podia ter dado para o torto, mas. não podia ter afastado. É verdade que há aqui há uns perigos e, portanto, nós não temos aqui um único Com método. equilíbrio. Exato. Exato, a verdade é que não há um. Não há um exatamente. único E método. balanceando. Mas eu lembro, por exemplo, eu quando dei os Maias, por exemplo, que é uma obra que tínhamos que dar todos os anos, eu pensava, como é que eu chegava aos Maias? Elas falavam das descrições, aquele início terrível. Pois, E a dada essas altura eu na página lembro-me, 200. levei um chapéu à Afonso Maia e comecei a minha aula com o chapéu. Mas tu és cénica. Não, não Tu, sou como o cénica. Diogo, eu não sou. Eu era capaz de fazer isso, embora Não, mas ó Teresa, Teresa não é cénica, ela já é. A Teresa já é a personagem. Não, mas ó Teresa, o essa é do humor. As passagens, por exemplo, do Dantes, aquela parte em que ele está a escrever a carta, e entretanto, assim, ir buscar certos. É por isso E que a pô-las a leitura em rir voz às alta gargalhadas. é muito Não é? importante. Por exemplo, o humor, Ó, Teresa, o estar. crítico. Eu lembro, por exemplo, do Almeida Garrett, as viagens à minha terra, que achavam uma seca, desgraçada. E, entretanto, eu chamava a atenção. Vocês, por acaso, pensaram que, por exemplo, nas vossas ruas está sempre buracos, há sempre passeios, as coisas estão maltratadas? Por exemplo, o Almeida Garrett achava que em cada rua devia morar um ministro, para que a sua rua fosse melhor. Elas, precisamente. Mas, à altura, elas começaram a pensar, bem, isto aqui na minha rua é necessário um ministro. E depois começávamos a partir daí. Quer dizer, porque é a ver com elas. Eu dizia assim, o Camões, coitado, se ele soubesse aquilo que estavam a dizer sobre ele, ele revoltava-se. E quer dizer, e chamar a atenção para o ridículo de algumas situações, o humor, por exemplo, a importância da palavra, porque é que ele utiliza este verbo e não o outro? Não é? E associar isso é muito importante. Eu queria dizer uma coisa. E criticar a leitura. Criticar. Só um pouquinho rápido. É criticar. Acho que não há espaço para as pessoas, neste caso para os alunos, para os estudantes, dizerem mal. Ou comentarem, por exemplo, eu não gostei deste livro. É sim. Parece que são Fazer obrigados a liberdade gostar para os daquilo, não desde falar. perceber Sim. o quão importante é este livro, o quão rico ele é para Claro. ti em termos de aprendizagem. Claro. Eu posso ler os Maias, por exemplo, eu gostei dos Maias, mas Claro, não, gostar podia do não ter livro. gostado. Não, mas porque Porque a leitura está orientada para uma recompensa social e não para uma recompensa pessoal. Sim, sim. Esse é o problema. É o problema da É o problema, ponto final, da escola. A escola não pode dizer. Tudo bem, não gostaste dos Maias, mas a tua explicação de não gostar é tão válida quanto É super importante. Não há a isso. tu teres gostado. Não há essa oportunidade. Eu Porque queria tens dizer de uma coisa. gostar, ponto final. Queria fazer o meu manifesto. Estamos em dia de Talvez manifesto. precisam propor livros É muito que maus à escola. se alguém ainda nos está a ouvir, não está a ler neste momento. Portanto, nós não estamos a ser promotores da leitura neste momento. Porque há muitas maneiras de fazer. Não, ler. só estava a dizer que o tempo já passou. Eu presumo que o secretário de Estado me está a dizer isto chega. Chega, não, nós continuávamos aqui, estou a ver. Ah, pois. Que nós, será porque lemos muitos livros? Sim. Ou alguns, pelo menos. Sim. Eu quero agradecer-vos estarem aqui com esta manifestação singela pelo livro, pela leitura e pela nossa consciência, porque temos esse privilégio do valor da leitura e da vontade de ler e dar a ler, porque de algum modo é isso que livreiros e editores, gente que já escreve e publica nas redes e pessoas que têm compromisso político. E eu não sei, porque ando aqui no meio dos livros e das bibliotecas, queremos ler e dar a ler. Muito obrigada. Obrigada a nós também. Obrigado.